Então, dieta. O que a gente sabe aqui? Gordura animal, carne com gordura animal. Pode ser que isso aumenta o risco de câncer de próstata, estudos observacionais, e aí talvez seja por um aumento de testosterona. Tá? Esse dado existe? Existe. É uma coisa super importante? Não é uma coisa super importante. É uma coisa observacional. Tá? Mas talvez tenha esse mecanismo. Tá? Carne vermelha, que é uma coisa que se pergunta muito. Existe um risco de carne vermelha aumentar o risco de câncer? Tem estudos observacionais que observam que concluem que carne vermelha pode aumentar sim o risco de câncer de intestino, tá? Mas qual é o problema daqui, possivelmente? Que tem muito fator de confundimento nesses estudos. E uma coisa que a gente sabe bem, deixa eu voltar nesse slide aqui, é que alimentos defumados e alimentos processados são sim maléficos para o corpo da gente, né? E por quê? Porque eles, pela substância em si, não é pelo processamento da carne defumada ou da carne processada, tá? Você, o processamento da defumação pode gerar nitrosaminas e outras substâncias nessa defumação que vão que são substâncias cancerígenas, tá? Não é a carne em si, mas o processo, tá? E esses estudos confundem-se um pouco se é a carne vermelha ou se é o defumado. Então acaba que a gente recomenda. Defumado, com certeza, a gente tem que evitar esse tipo de alimento. Não é veneno absoluto, tá? Mas assim, sempre que puder evitar, a gente evita. Carne vermelha a gente recomenda só moderar o consumo, não é para tirar de todo, tá? Nem mesmo defumado, linguiça, salsicha, essas coisas, né? A gente tem que tirar de todo, né? Não é porque você come uma linguiça, uma salsicha de vez em quando, um cachorro quente numa festa que você vá, que aquilo vai te causar câncer no futuro, né? Essa recomendação ela é feita para pessoas que têm dieta baseadas nesse tipo de coisa, né? Tipo aquele em inglês, por exemplo. O cara de manhã acorda, come bacon, aí come um cachorro quente e à noite come churrasco. Essa dieta não está ideal, né? A gente teria que dar uma maneirada. Agora, se você vai no final de semana, tem a feijoada, tem bacon, não tem problema nenhum, tá? Não é cigarro isso aqui, tá? É uma comida. Comendo eventualmente não há tanto problema, tá? Ah, e quanto pode comer? Não tem um número fixo, assim, né? É só que a gente recomenda que não seja a alimentação baseada nisso, tá? Que não seja o seu prato principal de todos os dias, uma carne defumada ou uma carne processada, tá bom? Então é basicamente isso que a gente sabe aqui. Então, e quando a gente observa, então vamos falar o contrário, assim, coisas que talvez a gente use para, deixa eu tirar minha carinha para vocês lerem aqui, para melhorar, tá? Ah, vou comer só fruta agora. Fruta não tem nenhum tipo de estudo que mostre que comer só fruta é benéfico, tá? Tem uma redução de risco de 1%, é super questionável, né? Se 1% é redução de risco ou foi um fator confundidor no estudo, tá? Então tá aqui o estudo, ó, 500 mil pessoas, 9 anos, tá? Comendo só fruta, ou comendo bastante fruta, né? E a redução de risco é de torno de 1%, tá? Então, frutas isoladamente não são fatores protetores, tá? Mas aí a gente é insistente, né? E procura uma. Sempre vai olhando e tal. Será que eu consigo identificar uma substância sim ou não? E aí identificou-se que no tomate existe uma substância que chama licopeno. Licopeno é benéfico, reduz o risco de câncer de próstata. Ah, então eu vou comer só tomate agora na minha vida para reduzir meu risco de câncer de próstata, certo? Errado, tá? Tomate não é remédio, tomate é comida. Se você comer só tomate, você vai ter um monte de oxalato, pode fazer cálculo renal, tá? Então não pensem em comida como um remédio, pensem em comida como comida mesmo, tá? Isso só tô botando esses dados pra gente saber que eles existem, a gente procura eles constantemente, tá? Mas é importante saber que comida é comida e remédio é remédio, tá? Não tratemos o tomate agora como um remédio para câncer de próstata, porque não é, tá? Mesmo o licopeno isolado, você não vira um remédio, tá? Para câncer de próstata. Mas tá aí. Às vezes a gente vê esses dados, né? Muito bem. E agora uma coisa que se pergunta muito aqui. E o leite de vaca tem problema? Não tem problema, tá? Leite de vaca não causa câncer, leite de vaca não piora o câncer, leite de vaca não estimula nenhuma célula cancerígena a crescer, tá? O que aconteceu com o negócio do leite de vaca foi que foi feito estudos com células de ovário, se não me engano, e aí parecia que tinha um efeito maléfico no ovário. Depois, quando você tenta replicar isso em seres humanos, ou tenta observar isso em seres humanos, você vê que não tem nenhuma relação, tá? Leite de vaca não causa câncer. Lactose não é nenhum tipo de veneno. É um carboidrato normal e todo mundo pode comer. Mesmo as pessoas que têm intolerância à lactose, quando elas comem aquilo, dá diarreia, tá? Não é que aquilo ali vai fazer ela ter alguma doença no futuro, tá? Então, intolerância à lactose causa diarreia
e para as pessoas que não têm intolerância não tem nenhum risco, tá? Uma coisa importante aqui sobre... esqueci. Eu ia falar de lactose, mas assim, não tem nenhum problema, tá? Podemos usar... Ah, isso que eu lembrei, que eu ia falar. Quando a gente faz estudo em células, muita gente vem com esses estudos assim, eu vi num estudo que apareceu no jornal que essa faz mal, dá câncer, essa substância X. Ou testaram um remédio que mata 98% das células cancerígenas e depois aquilo lá não vira nada. Por quê? Porque célula em laboratório é muito diferente de corpo humano, tá? O corpo humano é muito mais complexo, ele se defende de uma série de agressões, inclusive de agressões de remédios, tá? Então por isso que a gente não vê... Sempre que você vê essas bobagens assim de, remédios fantásticos que curam tudo, descobriram a cura de todas as doenças do mundo, isso é porque o cara testou em laboratório e aí matou as células e ele acha que aquilo ali vai virar um remédio aos seres humanos e depois quando testa não funciona, tá? Da mesma maneira, fatores de risco, né? A gente testa fatores de risco em células, laboratório, depois quando vem o ser humano a gente se livra daquilo ali sem nenhum problema, tá? E fibra? Fibra, ela tem alguma interferência no controle de câncer? Nenhuma, tá? Fibra não tem nenhuma interferência. A gente sabe que fibra pode reduzir colesterol, melhorar um pouco o controle da glicose, mas em câncer, fibra isoladamente não tem nenhum resultado. Tá? E essa dieta aqui, ó? Dieta tranqueira, né? Um monte de bombom, bala, chocolate, tudo baseado em carboidrato de alta absorção. Isso aqui aumenta o risco de câncer? Uma dieta baseada nisso aumenta o risco de câncer. Tá? Se você come só isso, sim. Por quê? Porque isso vai levar à obesidade, e a obesidade vai levar a todos aqueles outros fatores que a gente já conversou antes. E a obesidade sim é um fator de risco. Mas a tranqueirinha ali, o açúcar de alta absorção, não é cancerígeno. Não é uma substância que entra na célula e causa uma lesão no DNA.